Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, onde eu quero falar um pouquinho mais com você sobre boas práticas. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai falar sobre Design Patterns. Muitos desenvolvedores pensam que sabem, muitos desenvolvedores nunca ouviram falar e alguns tentam se meter ali tentando entender o que está acontecendo, mas no final das contas a conta acaba não fechando. Então, bora aprofundar um pouquinho mais e falar sobre Design Patterns. Bom, pessoal, seguinte. Antes da gente falar especificamente sobre Design Patterns, tá? O que eu quero trazer aqui para você hoje não é como utilizar, qual pattern você tem que sair trabalhando e etc. Isso sim eu prometo para vocês que eu vou trazer nos próximos vídeos, mas hoje eu quero trazer aqui para você uma fundação sobre Design Patterns. Eu preciso que você entenda realmente o que são os Design Patterns e como eles vão poder te ajudar para daí sim você sair aplicando no seu dia a dia, no seu processo de desenvolvimento, beleza? Mas vamos lá, primeira coisa, a gente está falando de Design Patterns, mas no final das contas, o que são patterns, tá? O que são patterns? Se você procurar provavelmente no dicionário ou alguma coisa desse tipo, você vai ver que patterns são padrões, tá? Então vamos pensar numa coisa o seguinte, olha só que interessante, eu tenho uma pirâmide, legal? E se você perceber entre essas três pirâmides, você consegue ver um padrão entre elas. Elas não são iguais, elas não são do mesmo tamanho, elas não têm a mesma cor, provavelmente elas não têm a mesma quantidade de pedras, inclusive. Fora isso, se você olhar, tem mais três piramidinhas pequenininhas ali, meio caidinhas ali naquela ponto. Mas o ponto é que essas pirâmides, elas acabam tendo um padrão ali entre elas. Mas conforme as coisas vão avançando, a gente consegue perceber que aquele mesmo padrão que você tem numa pirâmide, você pode ter nesse maravilhoso museu que provavelmente eu espero que você um dia tenha o prazer de visitar. E aí é o seguinte, da mesma forma a gente consegue ver todos esses padrões. Então perceba, galera, você acha que a galera que visualizou um dia como foi feita a pirâmide, a galera que fez um museu, a galera que foram feitas outras edificações, elas não perceberam um padrão que fizesse com que a arquitetura de toda aquela parada fosse mais sólida, que ela não quebrasse, que fosse triangular e tudo mais? É óbvio que sim. Então, padrão é muito importante porque a gente não tem que reinventar a roda. E nós, desenvolvedores, safadinhos, que a gente adora ser, vamos dizer assim, criativos, a gente é louco para criar o próprio framework, criar a própria solução, criar isso, criar aquilo, mas a gente acaba muitas vezes esquecendo de olhar por padrões e ver como que a gente consegue aprender com os padrões para facilitar as nossas vidas no dia a dia de trabalho. Legal? Então, o que acontece? O grande ponto é que, da mesma forma que para o mundo da arquitetura, né, a gente consegue ver claramente padrões, inclusive eu acho que a primeira vez que foi falado em Design Patterns não foi para a área de computação, mas sim para a área de arquitetura. Os programadores eles começaram a realmente pensar sobre isso. Poxa, para tudo quanto é lado existem padrões. Eu estou programando aqui, outro cara está programando lá, mas o que será que tem de igual no meio de toda essa jossa, no meio de toda essa quantidade de código? E aí, tem um camarada chamado Kent Beck, provavelmente você já deve ter visto algum livro dele, eu já devo ter lido algum livro dele, ou se esbarrado alguma coisa nesse tipo, e tem esse Ward Cunningham. O que acontece? Esses dois camaradinhas, o que acontece? Eles resolveram fazer uma coisa. Tá? Em 1987 teve uma conferência que é a OOPSLA, que é Object Oriented Programming System Languages and Applications, tá? Então, em 1987 esses caras eles começaram a criar
ok? Um material para essa conferência e no final das contas, esse material, na realidade, foram as primeiras sugestões em relação à parte de padrões de projetos, de como que a gente vê hoje no mundo da computação. Legal? Então lá em 1987, esses caras começaram a olhar e falar, poxa, tem muita coisa aqui que se resolve da mesma forma e que cada cara está desenvolvendo de uma forma. Será que a gente não tem uma forma de tentar unir tudo isso e facilitar a vida, a legibilidade de todo mundo, tá? Então a gente teve as primeiras propostas aí de padrões de projeto. Até que o momento, e isso é claro, se você já estudou inclusive padrões de projeto, você já deva ter ouvido falar em GOF ou Gang of Four, tá? O que é GOF? O que é Gang of Four? Na realidade o que acontece é o seguinte, em 1994, 4 programadores da IBM, tá? Eles formaram, vamos dizer assim, a Gang of Four. Legal? O que isso significa? Esse Eric Gama, esse Richard Helm, Ralph Johnson e John Besides aqui, o que esses caras resolveram fazer? Eles resolveram se juntar, tá? E eles observaram inicialmente 23 problemas, tá? Que normalmente os programadores eles enfrentavam no momento de criar. Tá? No momento deles desenvolverem o software. São formas, situações que todo mundo que vai desenvolver em algum momento são pegos. E daí, baseado aí nesses 23 problemas, vamos dizer assim, eles conseguiram criar ali, baseado nesses camaradas, possíveis soluções para resolver esses problemas que eram recorrentes em diversos momentos do processo de desenvolvimento. Legal? Então o que acontece? Nesse momento nasceu o famoso livro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Esse livro aí, na realidade, foi um dos primeiros livros, na realidade eu acho que foi o primeiro livro sobre Design Patterns que foi criado, que em relação a esses 4 caras. Então basicamente eles pegaram problemas e soluções, como que a gente consegue resolver esses problemas de uma forma mais comum e também de uma forma com que o seu coleguinha do lado, se uma hora ele pegar seu código, ele consegue perceber de qual forma você está resolvendo aquele problema. Beleza? Então essa é a ideia do Gang of Four. Se você for estudar mais a fundo hoje sobre Design Patterns, você vai escutar muito aí sobre Gang of Four. Mas o que acontece, né? Para a gente conseguir identificar um padrão, né? A gente tem que criar um padrão. Mas qual que é esse padrão? Esse padrão é que vai delimitar, que vai criar as principais características para a gente gerar um novo pattern. Legal? Então o que a gente chama? Eu chamei isso aqui de elementos de um pattern, poderia ser características, poderia ser qualquer nome que você possa imaginar. Mas todo pattern, por padrão, né, ele tem alguns elementos em comum. Quais são? Todo pattern, quando a gente for falar em design patterns, todo pattern vai ter um nome, tá? Ou seja, se ele é um padrão, ele tem um nome e essas pessoas, elas têm que poder compartilhar esse nome para elas saberem necessariamente que elas estão falando da mesma coisa. Uma outra coisa é que todo pattern, ele tem que ter um problema ou uma motivação. O que isso significa no final das contas? Que se eu estou criando algum padrão, é porque por algum momento isso está gerando uma dor em mim e está me motivando a eu resolver essa dor em uma determinada solução, tá? Então você tem que descrever no momento que você tem o padrão qual que é a motivação de eu ter esse design pattern? Qual que é a motivação para eu criar esse camarada? O que justifica eu ter esse pattern aqui com a gente? Legal? Fora isso, a gente tem que ter a solução e a aplicabilidade. Ou seja, você tem que ter a ideia de como você resolve aquele problema, tá? E você tem que mostrar em quais situações que você consegue utilizar. Ou seja, você tem meio que a fórmula de como você resolve e você tem alguns casos de uso que esse padrão ele realmente consegue trabalhar.
E o outro ponto é a parte de consequências, tá? E quando a gente está falando em consequências, essas consequências elas podem ser inclusive negativas ou positivas, tá? Elas são trade-offs muitas vezes. Não existe na computação, e você já deve estar cansado de ouvir falar isso, que não existe bala de prata. Tá? Não existe uma solução ali que resolva todos os seus problemas. E muitas vezes, quando você está utilizando ali design patterns, o que acontece? Você simplesmente pode estar resolvendo uma coisa, mas dificultando alguma outra coisa em alguma outra situação. Legal? Ou seja, a grande sacada é que quando você está aplicando um design pattern, você tem que saber quais são as consequências que vão ser geradas pelo fato de você usar esse camarada, ok? Às vezes você está usando um design pattern que vai gerar uma certa complexidade ou qualquer coisa desse tipo, ou vai facilitar um pouco a vida em outros aspectos. O fato é, tudo que você for falar em relação à parte de design patterns vai ter uma consequência a partir do momento que você fizer a aplicação desse camarada. Legal? Então eu vou dar um exemplo bem por cima, ele não está completo, tá? Mas somente para você se ligar e ter uma ideia do que eu tô querendo falar aqui para você hoje, tá? Então aqui tem um pattern que eu escolhi, eu gosto pra caramba dele, muitas situações eu utilizo, tá? Que é o pattern adapter. Legal? Ou seja, eu tenho o nome desse camarada e ele é chamado de adapter. Legal? Ou seja, ele vai chamar adapter para mim, para você e etc. Se você estiver começando hoje com design pattern, se alguém falar, você conhece o pattern adapter? Você deve conhecer, por exemplo. Ok? Agora, qual que é o problema e a motivação desse cara, tá? É o não reaproveitamento de uma classe, pois a sua interface não corresponde com a interface específica de um domínio. Ou seja, eu tenho a minha classe aqui, e ela resolve um problema muito bacana, e eu tenho o meu domínio aqui, que muitas vezes precisa da solução que essa minha classe pode dar. Mas para esse meu domínio, né, para essa minha classe conseguir falar com esse domínio, ela não consegue. Essa interface entre esses dois, elas não são iguais, ou seja, esses dois camaradas que um dia podem se amar, eles não conseguem se falar porque não tem uma interface em comum. O que o adaptador faz no final das contas? Ele consegue colocar um camarada ali no meio para fazer essa transição. É só pensar, vamos ali num adaptador mesmo que você coloca na tomada e você precisa de um adaptador porque a tomada tem as pontas diferentes. Legal? Qual que é a aplicabilidade? Eu coloquei até entre aspas aqui porque eu peguei um pedacinho da aplicabilidade numa das referências. Eu vou deixar as referências aqui no final do slide e na descrição do vídeo também. Mas o que acontece? A aplicabilidade é, se deseja utilizar uma classe existente, porém a sua interface não corresponde à interface que necessita. Ou seja, eu quero usar essa classe, a interface não bate com a classe que eu estou querendo servir ela com a minha classe, e daí no final das contas eu preciso de um adaptador. Legal? Quais são as consequências? Um adaptador de classe não funcionará quando quisermos adaptar uma classe e todas as suas subclasses. Porque normalmente o que pode acontecer nesse caso? Eu tenho esse adaptador, eu criei uma interface, eu tenho uma classe, eu criei um adaptador específico para essa classe falar com essa outra classe aqui. E pela especificidade desse camarada, muitas vezes algumas subclasses não vão conseguir fazer parte desse camarada. Então isso é apenas um exemplo, eu não estou aqui para te ensinar o design pattern do adapter. Eu só estou querendo marcar um ponto aqui com vocês, falando que todos os design patterns, quando você for estudar, não importa aonde, você vai ver que ele tem o nome, o problema, a motivação, a aplicabilidade e as consequências desse camarada. Legal? Ou seja, todo design pattern ele existe por algum motivo. Agora o que acontece? Agora que você sacou que eu tenho a Gang of Four, que os caras criaram um livro. Eu sei agora que quando eu vou criar um design pattern, ele tem que ter algumas características para que todo mundo consiga compartilhar.
Os design patterns também, eles podem ser, vamos dizer assim, categorizados em algumas situações para ficar mais fácil você se lembrar deles e entender, pelo menos apenas batendo o olho, o que cada um acaba fazendo. Legal? E no caso dos padrões do Goff ou Gang of Four, tá, daqueles 4 caras, o que eles fizeram? Eles criaram ali algumas categorias. Então eles criaram os patterns criacionais, os estruturais e os comportamentais, ok? O que isso significa? Que na hora que eu vou, por exemplo, querer criar um novo objeto, eu posso ter diversas formas para eu criar um objeto. Legal? Eu posso ter um singleton, eu posso ter uma factory, etc, etc, etc. Então eu vou falar que esses camaradas, eles fazem parte de tipos de design patterns criacionais. Ah, eu tenho um design pattern de strategy aqui, que parte que ele vai fazer, tá? Então eles conseguiram categorizar para fazer mais sentido da forma como você consegue olhar os design patterns. Legal? Agora você tem que se ligar ao seguinte, normalmente quando todo mundo começa a estudar design patterns, a primeira coisa é isso, entender design patterns, saber o que é o padrão e tudo mais, tem o Goff, os design patterns criacionais, estruturais, comportamentais. Isso faz muito sentido, principalmente porque quando a gente vai estudar design patterns, a gente está normalmente querendo aperfeiçoar o nosso conhecimento em orientação a objetos. Legal? Porém, o que acontece? O mundo dá voltas. O mundo cresce rapidamente, as aplicações crescem, as aplicações cada dia mais elas estão distribuídas, elas estão nas nuvens, elas utilizam cache, elas têm características que foram criando a necessidade de outros tipos de padrão. Legal? Então, quando a gente está falando em design patterns, a gente não está falando mais hoje em dia sobre Goff. Se você falasse para mim há 15 anos atrás, quando eu estava mexendo com design patterns, de cara eu ia falar Goff e etc. Hoje em dia é interessante porque a gente fala de outros tipos de padrão também. Por exemplo, nós temos design patterns para a área de segurança, para a área de concorrência em aplicações, patterns para SQL, patterns para a parte de interface de usuário, para aplicações distribuídas, para microserviços, tá? Então é muito interessante você se ligar que design patterns ali, quando a gente está falando, é só a pontinha do iceberg. Quando você vai olhar, tem muita coisa referente a isso, tá? O que a gente fala normalmente em patterns vem à cabeça pra gente em orientação a objetos, mas hoje em dia tá tudo muito mais longe. Legal? Olha só que interessante, tá? Se você está me acompanhando durante todo esse tempo, você deve estar ligado que eu estou focando muito nessa área de full cycle development, trabalhar com microserviços, aplicações distribuídas, deploys automatizados, DevOps e etc, tá? E o que acontece? Se você acessar um site, eu até recomendo que você acesse, não recomendo que você torne isso como a sua bíblia, tá? Mas, por exemplo, se você entrar no site microservices.io, tá? microservices.io, o que acontece? Existe um site que um camarada, ele tá meio que criando uma bíblia, um aglomerado, vamos dizer, de informações sobre microserviços, e ele está começando a categorizar os padrões e as formas de soluções que você trabalha com microserviços através de padrões. Ou seja, esse cara está catalogando patterns baseados em microserviços, legal? Então é muito interessante ali você dar uma olhada aí nesse site, porque se você hoje em dia está querendo entender mais sobre microserviços, aplicações distribuídas e etc, vale a pena você dar uma olhada, porque dali você vai ver os camaradas que normalmente você ouviu falar aqui e ali, mas de uma forma mais definida, de uma forma mais organizada, e você vai ver uma pancada de padrões ali que você nem sabia que existia, tá? Então isso aí é muito interessante você se ligar. Design patterns não é mais apenas para orientação a objetos. Tá aqui uma dessas provas, beleza? Agora, o que acontece? Eu sei que eu tô fazendo essa pergunta e ela pode parecer até meio que óbvia, tá? Mas eu quero reforçar isso aqui para você agora.
Legal? Por que que a gente tem que utilizar padrões de projetos? Por que a gente deve utilizar design patterns? O seguinte, quando a gente está trabalhando com design patterns, a gente tem uma linguagem global compartilhada pelos seus pares, tá? Ou seja, se eu estou trabalhando numa empresa hoje aqui, tá? E entender design patterns, se você me mudar e me jogar numa outra empresa que eu não conheço ninguém, que não fala nem a minha língua, o pattern adapter vai ser o adapter em qualquer lugar. O singleton, que é o anti-pattern, vai ser um pattern em qualquer lugar do mundo. Legal? O factory, mesma coisa. Então, isso aí que é o mais importante. Quando você trabalha com design patterns, você gera uma linguagem compartilhada conceitual para com todas as pessoas que possam ter acesso ao seu código e que muitas vezes você também vai ter acesso ao código deles. Uma outra coisa interessante é o seguinte: quando você está pensando em trabalhar com design patterns, uma coisa que é interessante é você vai criar uma solução maluca, você vai desenvolver um problema e daí você tá meio na dúvida de como estruturar aquilo. Como que aquilo se integra, como que eu organizo. Cara, normalmente, quando você tá com muita dúvida, é porque você não sacou que tem um pattern que já resolve essa situação para você. E provavelmente você tá se matando para encontrar essa solução porque você não estudou esse camarada ainda. Legal? Então isso que é interessante. Quanto mais patterns você for estudando, mais você vai entendendo. Você não precisa decorar, mas se você entender a ideia principal dos principais, vamos dizer assim, desculpe-me pelo pleonasmo, toda vez que você for iniciar uma solução, você nunca mais vai partir do zero. Legal? Outra coisa, produtividade. Uma vez que você sabe o que você tem que fazer, a única coisa que você vai ter que aplicar é o como ali. Você vai fazer passo A, B, C, D, E e vai estar muito mais claro. Você vai ter produtividade, você pode chamar amigos, colegas de trabalho para te ajudar naquele problema, todo mundo vai estar antenado da mesma forma, porque você vai saber qual pattern você vai estar trabalhando. E o principal, né? Não reinvente a roda, tá? Isso a gente escuta em qualquer lugar e muitas vezes você faz aquela gambiarra master simplesmente porque você não perdeu 20 minutinhos por dia estudando alguns design patterns, que está fazendo aquilo de uma forma muito mais elegante, de uma forma muito mais desacoplada, de uma forma muito mais simples de se utilizar, simplesmente porque você acaba reinventando a roda. Uma outra coisa também importante que eu não posso dizer, eu acabei falando em relação de reinventar a roda, é a parte de legibilidade, tá? Qualquer cara que manja de design patterns, o cara bateu o olho no seu código, ele sabe qual pattern você está usando, logo ele sabe o que ele pode esperar daquela situação. Legal? Se ele vê um cara ali, escrito ali, sei lá, get instance, provavelmente você já vai saber que é um singleton. Ok? Eu não preciso nem querer ver a implementação, eu sei o que está acontecendo por trás só pelo nome do método que eu estou chamando, tá? Então olha só que interessante, quando você bate o olho no código, você já sabe o que o código está fazendo sem olhar o código de forma profunda, legal? Então essa que é a grande sacada, o porquê que você tem que utilizar design patterns no seu dia a dia. E no final de todas as contas, tá? Programar é desenhar. E eu digo isso o tempo todo, né? Não é DDD de Domain Driven Design, mas é design, design, design. Criar software é conseguir desenhar o tempo todo. Muitas vezes você começa a desenhar de uma forma, tá tudo indo muito bem, o seu cliente mudou o tipo de solução e você vai ter que pegar sua borracha, apagar alguns pontos e redesenhar utilizando outras soluções, tá? Então, quando você sabe design patterns, você não vai ficar também tão incomodado em refazer partes do seu código, porque você não vai ter que pensar tanto e ter tanto esforço para criar uma solução, porque normalmente
o caminho para aquele ponto, para aquele gol que você quer atingir, normalmente ele vai estar pronto. O que você vai ter que fazer é apenas colocar a mão no teclado, sentar a bunda na cadeira e teclar. É esforço de desenvolvimento, mas não é aquele esforço mental que você fica sem dormir pensando como vai resolver tal situação. Por onde que você deve começar agora que você já tá um gênio aí dos conceitos sobre design patterns? Seguinte, a minha dica para você começar com design patterns é começar realmente pelo GOF. Ou seja, entender a ideia dos design patterns criacionais, estruturais e comportamentais. Uma vez que você entender esses principais, pelo menos no dia a dia, na parte de orientação a objetos, você já não vai mais sofrer, você vai entender os principais frameworks, você vai conseguir trabalhar, mas lembre-se, tá? Trabalhar com design patterns é prática. Não tente também sair enfiando patterns aonde não precisa, tá? Normalmente, sabe quando você sabe que você precisa de um design patterns? Quando você vai criar uma coisa e você fala, putz, o que será que eu faço aqui? Aí normalmente você precisa. Mas quando você está criando um código e nem passou pela cabeça design patterns, é que normalmente você não precisa de um design pattern, ou seu código está tão ruim que você não tem nenhuma análise, uma autoanálise para saber que o seu código tá ruim e que você poderia estar encaixando um pattern ali, tá? Então, esqueça também e não leve ao extremo toda essa história de design patterns em relação a por que eu aprendi, agora eu tenho que aplicar e todo o meu código, se não tiver 10 design patterns, não é um código bonito. Nada disso, mas sim, você tem que usar baseado na solução que ele vai te trazer. Lembra, o design pattern ele tem uma motivação e também tem consequências. Então comece por aí, criacionais, estruturais e comportamentais. Então, let's get started. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é apenas um vídeo meu introdutório sobre design patterns. O que eu quero assumir um compromisso aqui para você é criar um tipo de uma playlist ou qualquer coisa desse tipo para eu conseguir mostrar para você no dia a dia como que a gente consegue trabalhar com design patterns. A minha ideia é pegar um design pattern e a gente explorar esse cara, conseguir criar alguns exemplos para você se ligar aonde você pode utilizar e quais são os principais casos de uso que você vai poder ter. Então fica ligado aí nos meus próximos vídeos, porque eu vou começar aí a olhar pelos principais design patterns até você enjoar e saber que design é um dos pontos mais importantes no mundo do desenvolvimento. Afinal das contas, você não sai fazendo tudo de uma vez. Você tem que mentalizar e entender o que você vai fazer primeiro. Lembra? Pensar primeiro e depois executar. Legal? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece também, segue a gente no canal @devfullcycle ali no Telegram e também eu vou deixar o link abaixo para também você seguir a gente no Instagram, tá? @devfullcycle no Instagram, @devfullcycle também no Telegram. É um grupo onde eu mando diariamente dicas, sacadas para vocês, novas descobertas que eu venho fazendo, beleza? Não esquece de assinar também o nosso canal do YouTube, dá um joinha, porque dessa forma o Google vê a relevância do nosso conteúdo e a gente consegue sair criando mais coisa bacana e conteúdo mais aprofundado aí para você, beleza? Porque conteúdo óbvio tá cheio na internet. O que eu quero fazer é criar as coisas bem certinhas para ser relevante para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.